Santo abençoe o meditar de Sua palavra em nossos corações. Amém. Hoje nós estamos no segundo domingo de Páscoa. O texto do Santo Evangelho, ele acontece, por assim dizer, parte dele naquela tarde e noite em que Jesus ressuscitou, e a segunda parte do texto, conforme podemos acompanhar em João 20, 26, acontece uma semana depois. Passados 8 dias, estavam eles ali reunidos, conforme lemos no Evangelho de João 20. Queridos irmãos, esse Evangelho que narra aquele dia da ressurreição de nosso Senhor, mostra o Cristo vitorioso, mostra o Cristo ressurreto, o Cristo que se apresenta não mais naquela forma que os discípulos conheciam. A propósito, dos discípulos, conforme relato do Evangelho, estavam reunidos numa casa com as portas trancadas, com medo dos judeus, conforme o verso 19. E de repente aparece entre eles, no meio deles, Jesus dizendo: paz seja convosco. Jesus aparece já trazendo a paz, mostrando que a paz que o ser humano tanto precisa, ele pode ter agora. É uma paz que só Deus pode dar. É uma paz que vai além da nossa compreensão. É uma paz para com Deus. É porque antes de Cristo e sem Cristo, as pessoas não estão em paz com Deus. Jesus é a nossa paz. Ele é quem fez as pazes, porque o pecado, essa rebelião, ela nos afastou da presença de Deus, e agora, com o sacrifício perfeito de Jesus, ele aparece para entregar essa paz pessoalmente, de uma maneira que os discípulos não imaginavam. De repente, trancados, Cristo se faz presente de maneira visível. Paz seja convosco. O Evangelho de hoje narra que Tomé não estava com eles naquela primeira aparição, e que depois então os discípulos falaram para Tomé, e aí é narrado. E ele disse assim: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Os discípulos foram aqueles incumbidos de levar o Evangelho inicialmente. Eles foram as testemunhas oculares, junto com as mulheres, evidente. A propósito também, Maria foi aquela que viu Jesus primeiro, e ela que levou o testemunho, ela que testemunhou a ressurreição de Jesus. E dentro dessa introdução, eu quero chegar realmente no verso 28, onde nós temos uma confissão de fé, quando Tomé, ele se vê diante daquilo que ele duvidou. Evidente que nós não queremos enfatizar a dúvida de Tomé como se ele fosse o que duvidou apenas. Todos os discípulos estavam confusos e duvidaram. Todos duvidaram. Se não tivessem duvidado, não estariam trancados, não estariam presos, não estariam cabisbaixos. As mulheres não teriam ido ao túmulo levar especiarias para embalsamar o corpo de Cristo. Não foi só Tomé que duvidou.
detalhe é que Tomé não estava junto com eles naquela ocasião em que Jesus apareceu. Então Jesus também vai ao encontro de Tomé e aparece para ele da mesma forma. Mas agora os discípulos, aqueles que viram Jesus na primeira aparição, diz o relato que estava assim: passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Agora já não é mais descrito que eles estavam com medo dos judeus, só é dito que eles estavam reunidos com as portas trancadas. Mas o medo dos judeus já não está no relato da segunda aparição de Cristo. E Jesus aparece e traz a mensagem que é tão importante para você, para mim e para eles: que a paz esteja com vocês, paz seja convosco. E Jesus se direciona a Tomé e fala: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe no meu lado. Jesus vai direto a ele. Tomé não precisou encostar a mão, Tomé não precisou de mais nada, e ele faz uma confissão de fé que eu quero dar um destaque. Eu gostaria que vocês guardassem no coração de vocês quando ele disse para Jesus: Senhor meu e Deus meu. Aqui está uma confissão de fé, uma das mais simples e bonitas que nós temos nos evangelhos. Tomé reconhecendo que Jesus é Senhor e que Jesus é Deus. Ele percebe então, naquela revelação do Cristo ressuscitado, que ele está diante de alguém que foge do padrão do ser humano, de alguém que realmente não apenas falou o que faria, mas realmente fez, de alguém que tem poder sobre a morte. E quem tem poder sobre a morte e sobre a vida é apenas Deus. E Jesus é Deus. O livro de Apocalipse que nós vimos hoje relata na introdução justamente a aparição do Cristo em glória no meio da igreja, aquele que se apresenta como o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que tem as chaves da morte, do inferno, aquele que é vitorioso. No culto de hoje eu gostaria que nós fortalecêssemos a nossa fé em Jesus pelas palavras do Santo Evangelho, porque só Jesus é Deus. E isso é muito importante, mais do que talvez você esteja imaginando. No mundo de hoje que não admite a divindade de Cristo, no mundo de hoje que questiona a existência de Deus, nós cristãos reafirmamos não só que Deus existe, mas reafirmamos que Jesus é Deus. Ele veio, morreu e ressuscitou. Essa é a firmeza de nossa fé, que vem do túmulo vazio, no mundo que questiona tudo aquilo que está registrado na Bíblia, no mundo que sempre está pedindo sinais para acreditar um pouco mais. Aqui estamos nós, ouvindo o Evangelho, em que Tomé reconhece a divindade de Cristo e com todas as letras
Senhor meu e Deus meu. Não é para a gente interpretar isso como algo egoísta, como quem pensa, é só dele. Não, mas a particularidade, porque o fato de que Jesus é Deus não significa que muitos o reconhecem, o aceitam como Deus. O fato de que Jesus é Senhor é aquilo, não significa que todos o aceitam como seu Senhor. Enquanto estamos aqui no mundo, nós vemos pessoas que estão rejeitando Cristo como seu Senhor e como seu Deus. Pessoas que não admitem que existe algo que elas não possam explicar. Pessoas que não dão o braço a torcer quando lê e vê os testemunhos dos santos evangelhos que narram a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo e procuram diminuir o próprio Salvador Jesus. Mas nós não. Nós cremos que Jesus é Deus vitorioso, sim. Jesus é aquele que pode nos salvar e efetivamente nos salva, porque Ele cumpriu a lei em nosso lugar. Ele cumpriu todas as ordenanças da lei. E se você abrir a sua Bíblia em João capítulo 5, você verá mais uma vez que Jesus, Ele se apresenta realmente como Deus. E Jesus, ao se apresentar dessa forma, Ele causa um escândalo, conforme nós podemos ver no Evangelho de João, capítulo 5, verso 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Aqui nós temos mais uma afirmação sobre a divindade, o poder, a autoridade de Jesus. Jesus, nesse capítulo 5, ele coloca realmente aquilo que nós precisamos compreender hoje. Verso 39 do capítulo 5: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. 47: se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Aqui Jesus está no embate com a liderança religiosa da sua época, que estava procurando se justificar através da lei. E através da lei nós não somos salvos. Através da lei nós somos condenados. A força do pecado é a lei. Pela lei ninguém será justificado diante de Deus. É por isso que nós nos apegamos ao sacrifício redentor de Jesus, o mesmo
só pode vir do Evangelho, a paz só pode vir de Jesus. A lei traz desespero, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Nós precisamos do Evangelho, nós precisamos de paz no coração, e essa paz o mundo não pode dar. Foi o Cristo quem disse. Ele é o único que pode conceder a verdadeira paz. Voltando no Evangelho de hoje, Jesus, ele se apresenta a Tomé, e aí diz, logo para ele: olha só, Tomé, chega aqui, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Ninguém falou para Jesus, ninguém disse para ele que Tomé havia dito. Isso prova mais uma vez a sua onisciência e a sua onipresença. Jesus está entre nós. Palavra e promessa dele: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. De uma maneira que Tomé não pôde explicar, Jesus já sabia o que ele tinha dito na semana anterior, e chegou para ele e falou: Tomé, chega aqui. Olha só o amor e a misericórdia de Jesus. Jesus não apareceu depois da ressurreição para brigar com seus discípulos, para dizer para eles como eles foram covardes, como que eles abandonaram ele na cruz. Jesus não apareceu aos seus discípulos para dizer como vocês não tiveram fé. Jesus não apareceu para julgar e para humilhar os discípulos. Ele apareceu para fortalecer a fé dos seus discípulos, porque ele estaria enviando os seus discípulos ao mundo. Receber o Espírito Santo. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Jesus soprou sobre os discípulos e ele falou a única mensagem que precisa ser anunciada. Ele diz: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Jesus morreu e ressuscitou para o perdão dos nossos pecados, perdão que nós não conseguiríamos. Jesus enviou os seus discípulos com esta mensagem, a mensagem do perdão, da paz. A igreja hoje, ela é enviada ao mundo para levar a mensagem da paz e do perdão. Nós somos os mensageiros do Senhor e Deus, para levar a paz e o perdão a todas as pessoas, e dizer para as pessoas: confie, acredite, você será salvo porque Jesus morreu por você. Confie, acredite. Assim como Cristo, já apontando para o futuro, disse: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Jesus, já sabendo que aquela sua aparição não seria uma marca constante do cristianismo, mas sim que nós teríamos a sua presença marcante através da palavra, do batismo e da Santa Ceia. É porque pela palavra, pelo batismo, pela Santa Ceia, nós encontramos paz com Deus, encontramos o perdão dos pecados, porque encontramos Jesus. Quem está em Cristo recebe um perdão,
é aceito por Deus e tem a vida eterna. Muitas pessoas querem mais sinais, mas eles não serão dados. Essa geração pede sinal, mas o sinal que será dado será o sinal de Jonas, disse Jesus. É verdade, a gente viu em Atos capítulo 5 que alguns sinais, ou muitos sinais, acompanharam os discípulos, logo no início da igreja cristã, para que as pessoas crescem que aqueles discípulos estavam falando a verdade. Todo milagre é um sinal. Hoje, o sinal de Deus é a sua palavra. O sinal de Deus é o batismo. O sinal de Deus é a ceia do Senhor. Se você quiser receber o perdão dos pecados, achegue-se ao Evangelho, a palavra. Se você quer receber o perdão dos pecados, achegue-se ao batismo, permaneça nele. Se você quer receber o perdão dos pecados, receba o corpo e o sangue de Cristo para o perdão dos seus pecados, porque pelo Evangelho, pelo batismo e Santa Ceia, recebemos o próprio Cristo. Queridos irmãos e irmãs, a mensagem cristã pura é esta: através de Cristo nós temos paz com Deus e perdão dos pecados. Esta é a mensagem que precisa ser anunciada. Jesus chegou e disse aos discípulos, e os discípulos levaram essa mensagem adiante. Somos tentados a mudar a mensagem para agradar as pessoas. Nos perdemos em muitos tópicos, em muitos assuntos, mas deveríamos nos concentrar naquilo que de fato importa ser anunciado. Jesus morreu e ressuscitou para que tivéssemos paz com Deus, perdão dos pecados e vida eterna. Ao lermos o verso 30 e 31 de João 20, olhe na sua Bíblia, vemos o seguinte: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Só existe vida em nome de Jesus. Aquele Cristo que ele viu sentado no trono em Apocalipse 4, o Cordeiro, que tinha poder e autoridade para abrir o livro selado com 7 selos. É esse Cristo, verdadeiro Deus, que nós celebramos na Páscoa. É esse Cristo que nós nos unindo à confissão de Tomé falamos: Senhor viu e Deus viu. É a esse Cristo que nós servimos. Jesus não é reconhecido por muitos. Jesus também não foi reconhecido por muitos na época dele. Jesus fez muitos sinais, mas nem todos creram. Agora chegou a nossa vez. A vez de crermos em Jesus, de recebermos essa paz e de podermos usufruir do perdão dos pecados. Agora, Jesus se apresenta pela palavra e diz: bem-aventurado os que não viram e creram. É óbvio que nós não vimos, nós não estávamos lá, nós não acompanhamos, mas nós temos o testemunho da Escritura. E por mais que a razão humana, que a mente humana queira distorcer, diminuir ou menosprezar o testemunho bíblico, nós afirmamos que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Deus, e
Deus abençoe essas palavras em nossos corações. Amém. Convido a todos para ficarmos em pé. Que a paz de Deus, que vai muito além do nosso humano entendimento, que ela guarde nossos corações e mentes em